Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais um de nossos vídeos. Hoje não será uma videoaula, mas para você que está entrando nesse canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer seu comentário aí logo abaixo, né? Comentários preconceituosos, comentários de violência, né, moral, certamente serão excluídos, como sempre foi. Eu nunca dei abertura para que esse canal viabilizasse discurso de ódio. Então, como nós somos defensores da tolerância, continuaremos assim. Primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje é o tema, né, o assunto que nós vamos comentar nesse vídeo. Esse vídeo pode ficar até demasiadamente longo, mas eu acho que é importante nós tratarmos isso. Quem segue meu canal sabe que o meu canal é um canal de ciências humanas, né? Eu sou apaixonado pelas ciências humanas, né? Pela antropologia, sociologia, história, filosofia, teologia, enfim. Eu amo as ciências humanas, o nosso canal fala sobre isso. E das playlists nossa é uma playlist sobre pinceladas teológicas. Isso significa, quem já me conhece no canal, que eu sou um estudante de teologia, termino esse ano, estou me graduando em teologia, também sou formado em história, faço uma especialização em sociologia. Então, eu gosto bastante de estudar, né? De ler. E a leitura realmente abre o nosso horizonte, abre uma série de coisas que sem a leitura o homem não consegue alcançar do ponto de vista intelectual. O assunto de hoje nós vamos falar sobre o caso do Ed René. Então vou tratar esse negócio a partir de um âmbito teológico, não institucional, não a partir de um âmbito de religião, né, da igreja, da instituição pré-estabelecida, mas eu vou tentar trabalhar o caso do pastor Ed René em cima da premissa da teologia, certo? Pensando como um estudante, como um acadêmico. Esse vídeo, portanto, pode ser dividido em mais de uma parte, né? Porque eu imagino que ele vai ficar um pouquinho longo. Mas vamos lá. Tem um rapaz ou um pensador que foi-lhe atribuído uma frase que não necessariamente seja dele, já colocaram ela em outras bocas, né? Mas eu vou tomar como pressuposto o que a maioria diz, que é o Voltaire. Voltaire foi um filósofo iluminista, bastante contrário à instituição religiosa da época, sobretudo a instituição católica apostólica romana, e ele faz a seguinte afirmação: não concordo com o que você disse, ou não concordo com o que tu dizes, mas morreria pelo vosso direito de dizê-las. Então essa seria aí a primeira coisa que eu pontuaria nesse vídeo, né? Então, para quem não conhece o caso, vamos explicar esse caso aí. Pastor Ed René caiu, né, na mão dos algozes evangélicos que começaram a questionar o seu ministério, a sua vida, a sua idoneidade, a sua postura diante do povo evangélico a partir de uma pregação em que, para uma corrente determinada de teologia, ele relativizou questões fundamentais do evangelho, ok? Relativizou frases como: o homem é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, a mulher tem que ser submissa ao homem. Relativizou coisas como: olha, a homossexualidade, todo homossexual irá para o inferno. Ou a homossexualidade é um pecado. E aí ele fala: calma aí, mas nós temos três textos dentro do Novo Testamento que fala sobre a homossexualidade. E aí a gente vai fazer o que com esses textos, né? A gente vai olhar para eles com um pouco mais de carinho, de cuidado, ou nós vamos tratar esse texto na mesma medida em que nós tratamos
o amor, né? Que é algo que se discorre pelo Novo Testamento de ponta a ponta. Enfim, então, como ele relativizou esse tipo de coisa, como ele colocou conceitos como pessoa ao invés de indivíduo, questionou as nossas noções de indivíduo, ele caiu na mão dos evangélicos e, por conta disso, hoje ele está sendo muito criticado, muito julgado, e eu imagino que ele tenha tido um pouco de noção da repercussão desse tipo de pregação, e também imagino que hoje nós estamos aqui comentando e fazendo exatamente o que o Ed René tinha pretensão de gerar, né? Que é justamente nos tirar desse lugar de conformidade, né? Que é um lugar muito confortável até. Então vamos lá, fazendo uma análise do caso do Ed René e da sua pregação. A primeira coisa que eu gostaria de questionar, vou fazer uma série de questionamentos e não necessariamente eu vou dar o meu veredito sobre se eu concordo, se eu discordo, se eu acho que ele está errado, se eu acho que ele está certo. Esse não é o tema desse vídeo, né? O tema desse vídeo é um pouco mais profundo. Eu quero estimular o seu pensamento. Quero que você pense por si só. E você pode discordar dele, não tem problema nenhum. Você pode concordar com ele, também não tem problema nenhum. Eu só quero fazer alguns questionamentos para a gente. O primeiro questionamento deles é o seguinte: será que todas as pessoas que estão fazendo a crítica do Ed René, elas leram a Bíblia essa semana? Leram a Bíblia esse mês? Né? Então esse seria o primeiro pressuposto. Existem muitas pessoas criticando o Ed René sem serem leitores e leitoras da Bíblia. Se você quer defender a Bíblia, leia a Bíblia. Né? Se você quer defender a Bíblia, não existe nenhuma forma mais de você defender a Bíblia do que você lê-la e aplicá-la à sua vida. Essa é a maior defesa que você pode ter do Evangelho e das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu gostaria de pontuar nesse caso do Ed René é o seguinte: até que ponto nós, enquanto cristãos, estamos abertos a um debate, né? Até que ponto nós, enquanto cristãos, estamos abertos a um debate? Agora, isso implica em outras perguntas, que é a seguinte pergunta: por que a questão de gênero, a questão da sexualidade nos é tão, tão, tão cara, né? Talvez se o Ed René tivesse questionado somente os postulados de classe, como ele faz na pregação, quando ele diz, olha, vem um empresário, ele perguntou para mim como fazia para começar um projeto de espiritualidade dentro da usina dele. E ele disse, olha, você não começa só lendo a Bíblia, orando, fazendo culto e tal, então você vai começar um projeto religioso na sua igreja. Mas se você quer começar um projeto de espiritualidade na sua usina, então você vai ter que começar a pensar sobre o conforto da vida dessas pessoas, sobre quanto essas pessoas ganham, sobre como que a sua usina pode impactar nessa sociedade, sobre como oferecer uma saúde de qualidade, sobre como estudar os filhos desses camaradas que trabalham na sua usina. Enfim, isso sim você está trazendo o reino de Deus para a terra, melhorando e transformando a vida das pessoas. Se ele tivesse ficado nesse postulado do questionamento de classes, né, mostrando as classes sociais e como a gente precisa de superar a estrutura do capitalismo selvagem, ele não teria sido tão criticado assim. Mas o fato dele usar as questões de gênero, que olha, o homem é o cabeça da mulher, o homem está acima da mulher e a mulher tem que ser submissa ao homem,
E o fato dele dizer, olha, a homossexualidade é pecado, ele não deu essa resposta, mas ele questionou, ele falou, olha, nós temos 3, 4 versículos na Bíblia, e aí? Eu quero saber o que nós vamos fazer com os homossexuais que estão dentro das nossas comunidades, que estão em todas as famílias quase, como nós vamos lidar com isso, né, de maneira cristã. Esse é o questionamento dele. Certo? Nós vamos continuar proibindo essas pessoas de subirem no púlpito para pregar, nós vamos continuar proibindo as pessoas de fazerem parte de um louvor, nós vamos continuar proibindo essas pessoas de fazerem parte e exercerem algum dom, algum talento que porventura elas tenham. Nós vamos continuar proibindo essas pessoas e excluindo, marginalizando elas dentro das nossas comunidades. É esse tipo de questionamento que ele está fazendo. Ok? Agora, você pode dar a resposta e dizer, sim, nós vamos continuar proibindo, nós vamos continuar marginalizando, nós vamos continuar parando, porque é um pecado público, todo mundo vê. O fofoqueiro a gente não vê, então ele continua subindo no púlpito, ele continua pregando, ele continua exercendo o ministério. Mas o negócio da homossexualidade é estampado, é escancarado, o cara tem relacionamento com outras pessoas, às vezes até se fideliza a outra pessoa, não tem como, a nossa comunidade não vai aceitar, a instituição não aceita, tudo bem, não é esse tipo de questionamento que eu estou fazendo, eu estou apontando que o Ed René fez esse questionamento, certo? E aí ele toma uma posição para a igreja dele. Para a igreja dele, ele toma uma posição que pode ser diferente da maioria, certo? Então, esse seria o segundo questionamento. Até que ponto nós, enquanto igreja, estamos abertos a um diálogo? A um verdadeiro diálogo. Terceiro ponto. Aqui eu acho que é realmente o ponto teológico da história para mim, que é o seguinte ponto. Se você estuda teologia em uma escola que forma um acadêmico de teologia, não em uma escola teológica que formata, é diferente, certo? Então esses bacharéis, esses cursos de bacharéis em teologia, médio, geralmente eles são dados dentro das instituições e eles trabalham justamente com a ideia de formatação. Então você vai lá para ser formatado dentro da teologia da instituição, pá. Mas se você faz parte de um curso em que forma o estudante para que ele tenha um pensamento crítico, para que ele elabore uma teologia que seja, na medida do possível, autêntica, uma teologia que seja, na medida do possível, um postulado do seu próprio pensamento, né? Com todos os instrumentos acadêmicos e teológicos que nos são oferecidos dentro de cada disciplina da faculdade de teologia. Então você sabe muito bem que dentro da teologia existem várias escolas teológicas e vários pressupostos e postulados da teologia que são dados a nós e que nós fazemos as escolhas. Correto? Então, o debate mais pífio, né, mais pequeno que se popularizou aí no meio cristão é o seguinte: se é arminiano ou se é calvinista? Então, nós temos duas escolas teológicas e nós não mandamos os arminianos para o inferno. Nós também não mandamos os calvinistas para o inferno. O que nós fazemos? Nós discutimos, nós debatemos, certo? Agora, olha só que interessante essa ideia de que as escolas elas existem e que são variadas. Nós temos ao menos 3 ramos da teologia, né? Que seria a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia apologética, vamos dizer assim, né? E nós teríamos outros ramos da teologia, correto? Mas eu dividi esses 3 para que a gente... Aliás, teria um quarto que é fundamental aí, que seria a teologia prática, né? Mas vamos pensar
nas variadas escolas teológicas que nós temos, correto? Quando eu estudo a teologia bíblica, certo? Eu pego o conceito desde o Antigo Testamento, faço com que esse conceito venha agindo progressivamente, porque existe uma progressão na revelação, correto? Então, esse conceito ele vai ah, se engrossando, né? Então, você vai lá, pega o conceito e você vai vendo o conceito, ele vai tomando uma densidade maior, uma densidade maior, uma densidade maior, correto? Então, você faz um apanhado e diz, olha, esse conceito, né, o conceito de misericórdia no Antigo Testamento, de Gênesis ao livro de Malaquias, ele se elabora e ele se condensa em torno dessa ideia, dessa reflexão, desse pensamento. E a mesma coisa a gente faz quando a gente vai para o Novo Testamento. Nós pegamos esse conceito, olhamos ele vai se discorrendo no decorrer do Novo Testamento, e assim, quando nós fechamos, nós falamos, olha, esse conceito tomou uma determinada densidade, uma determinada posição no Novo Testamento. Isso vai indicar, na maioria das vezes, que no Novo Testamento esse conceito ele tornou-se mais profundo, mais bem elaborado. Esse conceito ele tomou uma profundeza maior do que ele estava no Antigo Testamento. Essa fala de dizer que o conceito é progressivo já é um pressuposto teológico. Você sabia disso? Já é um pressuposto teológico, porque vão existir correntes teológicas que vai dizer que muitos dos conceitos por nós analisados no Novo Testamento e elaborados muitas vezes pelo próprio apóstolo Paulo já são conceitos que estão muitas vezes, dissintonia, desconexão com a teologia da criação, por exemplo, que se encontra em Gênesis 1, 2. Ok? Então, nós temos aí, de certa forma, um posicionamento teológico. Esse tipo de teologia bíblica, ele também entra muitas vezes em conflito com o tipo de teologia sistemática, né? Que vai pegar uma série de textos, não vai caminhar em cima do tema progressivo, não vai respeitar a variação histórica, cultural da época daquele texto, não vai caminhar historicamente para fazer essa crítica, como a teologia bíblica, mas vai partir do pressuposto de umas verdades mais universais. Então, pega-se uma série de textos diferentes. Então, você vai trabalhar a ideia da queda de Lúcifer do céu, certo? Então, você pega texto lá de Ezequiel, você pega texto de Isaías, você pega texto do Apocalipse, você pega texto das mais variadas escritas da Bíblia, e você fala assim, olha, juntando esse, com esse, com esse, com esse, a gente chega à conclusão que isso daqui aconteceu assim, certo? Então, isso já é um posicionamento teológico, correto? Agora, nós podemos também partir de outros pressupostos, certo? Então, por exemplo, quando eu olho para a fala do Ed René, eu percebo que o Ed René, ele se encontra muito numa escola teológica que está para a narrativa. Como assim, Daniel? Olha, a teologia do Novo Testamento que o Ed René está fazendo é uma teologia narrativa. Isso significa, é uma teologia dos evangelhos, porque os evangelhos são as narrativas do Novo Testamento, correto? E aí que entra a minha pergunta. Qual é o texto do Novo Testamento que Jesus fala sobre a homossexualidade? Não estou querendo impor que você diga assim, Jesus não fala nenhum, então é certo, então eu não tenho que falar nada também. Não, não. Eu estou perguntando, do ponto de vista de uma teologia narrativa, se a gente fosse pegar os evangelhos para fazer a narrativa e submeter os textos do apóstolo Paulo às narrativas do evangelho, que é a história de Jesus Cristo, certo?
Como nós faríamos isso? Essa seria a pergunta que eu iria fazer. Quantas vezes Jesus fala sobre a homossexualidade no Novo Testamento? Nos evangelhos. Ponto. Quantas vezes Jesus fala sobre gênero, sobre a relação de submissão da mulher em relação ao homem no Novo Testamento? Eu estou perguntando, eu não sei também. Eu só estou perguntando, certo? Eu já li as escrituras inteiras, mas eu não li com esse olhar focalizado para procurar isso. Talvez, agora que surgiu esse questionamento, eu possa fazer essa leitura. Mas tenta me falar qual é o texto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, em que Jesus fala sobre homossexualidade. Qual é o texto do Novo Testamento, dos evangelhos, que Jesus fala sobre a submissão da mulher em relação ao homem? Ok, colocamos esse ponto? Tudo bem. Você pode responder, você pode ler, né, a Bíblia, procurar e fazer a sua própria reflexão. Isso é uma escola teológica. A questão é, a escola majoritária do Brasil, da teologia no Brasil, é uma escola majoritária norte-americana. Nossa teologia é estadunidense, né? É uma escola norte-americana, e os postulados e pressupostos da nossa escola teológica estão mais para a teologia sistemática do que para a teologia bíblica. E vou além nessa conversa. Os nossos pressupostos teológicos sistemáticos partem de uma ideia de que o próprio apóstolo Paulo e as escritas do apóstolo Paulo é uma escrita evidentemente sistemática, universal, doutrinária, enfim. Então, nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo, ele serviria para nós como uma contradição à escola narrativa, né? Então, nós chegamos no apóstolo Paulo com seus textos influenciados pelo judaísmo, evidentemente, com a releitura e a apropriação do apóstolo Paulo do Antigo Testamento para postular a sua própria teologia. E aí sim nós temos uma série de contradições. Uma contradição não é o certo, mas uma série de conflitos, né? Uma série de conflitos. Porque nós podemos perceber alguns diálogos que não acontecem entre umas escolas e outras escolas, correto? Então, se nós partirmos desse pressuposto, nós vamos ver que o Ed René só está seguindo uma teologia e que possivelmente a teologia dele é muito melhor que meio mundo das teologias que estão postas aí no Brasil, né? Porque a teologia reformada, a teologia mais fundamental ou fundamentalista, ou mais ortodoxa, para não usar um termo aí mais jocoso, né? A teologia mais ortodoxa, ela é interessantíssima. Rapaz, você pega um John Stott para ler, eu estou lendo novamente pela segunda vez o livro A Cruz de Cristo, do John Stott, onde ele trabalha a cruz de Cristo como, como substitutiva, né? E não a cruz de Cristo apenas como uma redenção, mas não que substituiu o nosso caminho, enfim. Mas eu estou lendo a Cruz de Cristo de John Stott. É uma teologia razoavelmente mais ortodoxa, uma teologia reformada, clássica, né? E ok, é maravilhoso, texto maravilhoso, riquíssimo. Então, se nós pegamos uma teologia fundamentada, reformada, você tem postulados para conseguir questionar a leitura teológica do Ed René, sem dúvida alguma, né? Mas eu estou dizendo, a leitura teológica do Ed René também tem postulados suficientes para questionar a leitura da teologia sistemática e ortodoxa que nós temos feito no Brasil. Aí que entra a minha questão.
por que que nós estamos a todo instante debatendo teologias diferentes, certo? Nós estamos a todo instante falando sobre teologias diferentes, mas quando se questiona as questões de gênero e da sexualidade, isso vem tão à tona. Volto à primeira pergunta: por que nos é tão caro a sexualidade e as questões de gênero? Por que um assunto que é muito, mas infinitamente menor no Antigo e no Novo Testamento do que graça, misericórdia, perdão, pecado, uma série de coisas, outros pecados, né, como, luxúria, egoísmo, uma série de outros pecados são tratados, e por que que isso nos é tão, mas tão caro, né? Por que que nós ficamos arrepiados, nervosos, bravos, quando nós encontramos alguém que pensa diferente da gente nesse sentido, nesse quesito? Essa é a minha pergunta, é o meu questionamento, é o que eu tenho tentado pensar, sabe? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que Freud explica isso, né? Porque o Freud escreve lá Moisés e o monoteísmo, ele fala justamente dessa relação do pai como castrador, né? Ele fala no Totem e Tabu dessa imagem do pai, o pai que precisa ser morto, e o pai é morto pelos filhos, e os filhos absorvem essa energia, essa pulsão do próprio pai. Então tudo gira em torno dessa lei do incesto, ou seja, tem sexualidade envolvida, né? Será que isso explica? Será que tem como explicar isso psicanaliticamente dentro das igrejas evangélicas? Né? Aí eu penso, poxa, mas será também que o Freud não apontou para um caminho que, olha só, essa imagem do pai abstrato, hierárquico, tão grande, ou eterno e tal, ela não precisa de ser nem Jesus, ela não é essa diluição entre o amigo, o irmão, o herdeiro, né? Olha só, eu vim aqui para ser um de vocês, compreender vocês, entender vocês, salvar vocês, mostrar como viver uma boa vida. E ao mesmo tempo eu falo, poxa, será que para a gente ter essa mensagem de diluição do reino de Deus através da vida de Jesus Cristo, porque a mensagem do Ed René, se a gente olhar ela inteira, não os fragmentos que estão fazendo por aí, mas ela inteira é assim, olha, nós, a mensagem cristã que o apóstolo Paulo está dizendo, ela supera em Cristo a mensagem do mundo, né? É basicamente isso o que ele está dizendo, a grosso modo. Tirando essas polêmicas aí, envolvendo questões que para o povo evangélico é fundamental, né? A minha pergunta é justamente sobre isso. Será que a gente não consegue diluir esse reino de Deus sem, sem o pressuposto de perder de vista esse Deus transcendente, esse Deus que é totalmente outro, como o neo-ortodoxo Karl Barth apresentou? Enfim, é uma série de questionamentos que surge com tudo isso. Eu estou fazendo um vídeo longo para que a gente pudesse pensar sobre o assunto, né? Por que que isso gerou tanto desconforto na gente? Por que que isso colocou todos nós a tomarmos uma posição, a nos colocarmos diante desse caso? É o questionamento que eu teria para fazer, sabe? Bem, gente, é isso aí. Como eu disse, não tive nenhum posicionamento teológico, ideológico, enfim. Na verdade, eu acho que esse vídeo é mais profundo que isso, né? Eu acho que é mais profundo, é uma análise, como eu disse, acadêmica, né? O tipo de questionamento que eu fiz aqui hoje, nós poderíamos construir certamente um TCC de teologia, uma teologia mais prática, de sociologia, né? Sociologia da religião, enfim, eu acho que a gente poderia realmente construir uma série de questionamentos por aí, tá? Até o próximo Pinceladas do Saber, é hora de dar tchau.